É esse site aqui, pessoal, que você está vendo aí na tela. Então, como você pode observar, nesse período aqui de agosto para setembro, houve esse crescimento aqui, esse suposto crescimento. O Windows 7 estava aqui, se eu não me engano, nem com 1%, pessoal, menos, tá? E ele passou para essa porcentagem aqui, que se você analisar mais para baixo, né, que dá para ver a questão do botar por localidade, vai mostrar que esse crescimento aqui se deu na Ásia, países asiáticos. Aí muita gente está falando, mas porque, né, o pessoal lá não tem poder aquisitivo bom, aquela coisa toda, e é por isso que eles resolveram voltar para o Windows 7. Não tem lógica. Não tem lógica essa explicação. Essa explicação é fajuta. Por quê? Vamos entender o negócio. Você está utilizando o Windows 10 e você fica sabendo que a tua máquina é mais antiga, você está utilizando o Windows 10. E você fica sabendo que o Windows 10 vai acabar o suporte. Qual a motivação que você teria para poder voltar para o Windows 7? Porque para usar um sistema operacional, se a pessoa decidiu usar um sistema operacional que não tem suporte, que ela vai ficar ali vulnerável, então se ela tiver que escolher entre ficar vulnerável no 10 ou ficar vulnerável no 7, é melhor ela ficar vulnerável e continuar lá onde ela está. A pessoa não vai se mobilizar para sair de uma coisa mais avançada para ir para uma coisa mais antiga. Então isso não tem lógica, não faz sentido algum. E eu quero muito saber a sua opinião, se você concorda com a minha visão. Isso não tem lógica, não tem explicação. Porque o que acontece? Se a pessoa está no Windows 10 e ela não sabe o que fazer porque vai acabar o suporte, por que ela iria para um outro Windows mais antigo ainda, que está mais vulnerável ainda, porque está sem atualização de segurança desde 2020, que acabou o suporte? Por que ela faria isso? Não tem coerência alguma. E a verdade é que isso não existe, tá, pessoal? Para muita gente que não conhece, não sabe, esse site aqui, o StatCounter, ele trabalha. Deixa eu explicar para você de uma forma bem fácil para você entender. Essas métricas aqui não são de máquinas instaladas. Isso aqui, a métrica do StatCounter, vem por page views de agente de usuário, usuário de agente do navegador. Então não tem a ver com instalações. Aí de repente tem uma explicação por que esses países, né, da Ásia, por exemplo, esse crescimento foi mostrado lá. Essa diferença aqui vem de lá, tá? E por quê? Se você analisar direitinho, esses países são países assim, isso é em estatística, tá? São países que usam mais questão de proxies, de VPNs, navegadores modificados, que podem sim ter passado essa métrica falsa aqui para o StatCounter. Você entende isso? Leonardo, então quer dizer que essa métrica não diz exatamente de máquinas instaladas? Não. A StatCount ela mede as page views em sites que têm o seu código de rastreamento, não em máquinas instaladas. Então isso aqui não serve como base para nada. Aí eu sei que aí o pessoal começa a falar, aí já vem um pessoal que gosta, né, de ficar incentivando o pessoal a usar o Windows 7, né? Enfim, que é uma loucura total. Para quem entende um pouco, mínimo de segurança, é uma loucura total a pessoa pensar na hipótese de usar o Windows 7. O sistema operacional, como eu falei, que aí quando a gente fala assim, não, mas é um sistema operacional que ele não é projetado para as máquinas novas, e não é. Você tem que, para você usar o Windows 7 numa máquina nova, você tem que fazer várias aí gambiarras. A verdade é essa. Né? Mas aí o pessoal fala assim, não, mas isso aí são máquinas antigas. Mas não tem lógica. Se a pessoa está usando o Windows 10, por que raio ela iria voltar para o Windows 7? Tem lógica. Se ela ficar no Windows 10 sem o suporte de atualização de segurança, pelo menos ele está mais atualizado, bem mais atualizado do que o Windows 7. E isso aí é totalmente fora, é descabível isso aí. Então isso aí não é real, tá, pessoal? É a minha visão, é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado, pode ser, mas eu estou falando para você aqui tecnicamente e pela lógica. Não tem explicação para isso aqui, tá? Então eu creio que aqui aconteceu no StatCounter a mesma coisa que aconteceu com aqui mesmo no site em 2024. Em 2024, para você que não sabe, a StatCounter também ela apontou
né, cerca de 10% do navegador Chrome caiu na proporção aqui de pessoas usando. E depois foi comprovado que era um dado falso, né? Era uma informação falsa. Tanto é que dias depois a StatCout veio e alterou, né? Ali silenciosamente alterou os dados ali, botou do jeito que deveria ser. Então isso já aconteceu no passado e é o que eu acredito que esteja acontecendo também com essa métrica aqui do Windows 7. Para falar para você que se você está vendo aí na internet o burburinho sobre essa questão do Windows 7 e, de certa forma, canais, sites, até te incentivando, mostrando como que faz para poder instalar o Windows 7, não caia nessa. Se você está no Windows 10 e acabou o suporte e você não sabe o que fazer, saiba que tem ainda a solução de você se registrar no programa ESU e utilizar o Windows 10 por mais um ano. Mais um ano para você ficar tranquilo aí, para você ver o que você vai fazer para o futuro. Entendeu? Então não vejo motivo para você entrar numa furada dessa. Essa é a minha opinião técnica, tá? Eu respeito aquilo que você quer fazer, até porque a vida é sua, o computador é seu e tudo mais. Mas saiba que o Windows 7, como eu falei para vocês, ele está sem suporte, sem atualização de segurança. O suporte dele acabou em 2020. Então é um prato cheio aí para o cybercrime. Entende? Então não entre nessa furada. Uma outra informação errada que passam: ah, não, mas basta você ter um antivírus que está tudo certo. Não, isso está errado. Tecnicamente falando, não está certo não. O antivírus ele não lida com as vulnerabilidades do sistema operacional. Por isso que existem as atualizações de segurança. Você pode colocar o melhor antivírus do mundo em um sistema operacional que está sem suporte, está sem atualização de segurança, está sem as correções, que mesmo assim ele vai ficar vulnerável, tá? Então não entre nessa história, nessa ladainha. Coloque aí, se você está no Windows 10, você pode se registrar e você vai continuar recebendo atualização de segurança até 13 de outubro de 2026. É um prazo maior aí para você decidir o que você vai fazer para o futuro. E lembrando também, né? Tem ainda a alternativa, se você está no Windows 10, se você não se registrou no programa ESU da Microsoft, existe sempre a alternativa de você experimentar um novo sistema operacional, uma distro Linux, enfim. Tem essa alternativa também, desde que ela te atenda, né? Você tem que ver primeiro se ela vai atender você, se os programas que você costuma utilizar se rodam lá numa distro Linux direitinho e tudo mais. Então faça essa análise aí, né? E lembrando também, tá, pessoal? Ah, Leonardo, minha máquina aqui, ela é antiga e tal, mas tem a instrução POP CNT, o processador aí já é Core i, né? i3, i5, i7, então tem a instrução POP CNT. É só que o meu processador é antigo, é de quarta geração e tal. Então, se você tem aí um processador mais antigo, tá? Que seja já dessa série aí do Core i, né? i3, i5, i7. Só que ele de repente é de segunda, terceira geração. E você, por exemplo, tem aí 8 GB de RAM no computador, tem um SSD tranquilo, dá para você pular os requisitos, a gente mostra aqui também no canal, e colocar o Windows 11, mesmo o teu computador não atendendo aos requisitos, entendeu? Mesmo o teu computador de repente não tendo aí o TPM 2.0, né, não tendo o Secure Boot, dá para você pular e usar o Windows 11 aí com tranquilidade, entendeu? E se vale a pena, ao contrário do que muita gente prega na internet, ir para o bugado do Windows 11. Bug o Windows sempre teve. Inclusive o Windows 10, ele também teve muitos bugs, né? Então isso aí não é parâmetro. Bugs sempre tem. Agora, se você me perguntar, Leonardo, Windows 11 25H2 e a 24H2, que praticamente são iguais, tá? Essas versões estão estáveis? Estão estáveis. Dá para você utilizar, você vai aí ter uma boa performance, desde que você tenha hardware para isso, tá? De repente, se você tem aí 4 GB de memória RAM, você pode até conseguir, você vai conseguir instalar, você vai pular os requisitos, você vai conseguir instalar, mas de repente você não vai ter aquela performance toda. O Windows 11 vai ficar rapidíssimo e tudo mais, entendeu?
Ainda mais se você tiver ainda um HD. Então, se você tem já SSD, se você tem aí 8 GB de RAM, vai tranquilo que vai rodar liso, vai rodar bem aí na tua máquina. Falou?